Então podemos conhecê-lo, Deus, através de Jesus. Podemos conhecê-lo através das Sagradas Escrituras. 40 homens inspirados por Deus, num espaço de 1400 anos, em pleno acordo e em plena harmonia, direcionados em fazer a vontade de Deus e deixar-nos as suas cartas de amor para que nós possamos lê-las, praticá-las e alcançar a verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade nas nossas vidas. E por último, e não menos importante, a outra maneira de conhecê-lo é através da criação. Conhecer Deus através da criação. Vamos a ler o que diz em Romanos 1, versículo 19. Diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são, que diz? São claramente vistos. Quer dizer que não tem nenhuma dúvida de que Deus existe. Não tem nenhuma dúvida. Sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Isso significa que Deus tem o controle de todas as coisas. Isso significa que se o sol todos os dias sai para justos e para injustos, e sai sempre e se coloca no seu lugar, isso significa que se a terra gira à volta do sol, isso significa que se a natureza está toda ela em perfeita harmonia, significa que Deus está no controle, que Deus está sujeitando todas as coisas pelo seu poder. Então nós podemos maravilhar-nos. Por isso uma das coisas que eu gosto é de viajar, porque vês coisas maravilhosas que só Deus poderia desenhá-las. Vemos o maior pintor do mundo pintando paisagens que nos deixam completamente desargumentados enquanto à existência de que existe Deus ou não existe Deus. Como não existe Deus? Olha essa pintura. Olha a harmonia entre as estrelas, os astros. Olha tudo que foi criado por Ele e para Ele, e vê se tu poderias resistir-lhe e dizer-lhe que não, que Deus não existe e que a criação não demonstra o poder de Deus. Demonstra o poder de Deus, claramente visto o poder de Deus e conhecendo Deus. Amém, meus queridos? Essas são as três maneiras de conhecer a Deus. Deus, a palavra diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós cremos que Deus existe e que é recompensador daqueles que o buscam. É dizer que não é suficiente só crer que Ele existe, senão que temos que ter essa profundidade de saber que Ele nos está diariamente recompensando, porque nós estamos buscando-lo de todo o nosso coração, e Ele nos vai galardoando, principalmente com a sua presença dentro de cada um de nós. Ele existe? Sim. Glória a Deus. Quantos creem que Deus existe? Agora, quantos creem que Ele galardoa e recompensa aqueles que o buscam de todo o coração? Aí nem todos. Então é conhecer e prosseguir
em conhecê-lo, para que vivamos no seu refrigério e no seu descanso para as nossas almas. Outra das coisas que eu sempre digo também, que mostra claramente que Deus existe, é o ministério da Remar. Que te parece? É ou não é uma evidência de que Deus existe? É ou não é uma evidência de que o amor de Deus se manifesta sobre homens e mulheres que decidiram, apesar das suas condições, buscar a Deus com todo o seu coração e criar um movimento que há 40 anos está trabalhando em favor do reino dos céus? E tirar os homens e as mulheres do lixo e colocá-las no luxo, e trazendo e devolvendo dignidade e honra, e fazendo daqueles que o mundo desprezou, levantá-los como administradores, como, tremendo, contadores, gerentes. Meu Deus, que faculdade mais maravilhosa nós vivemos, a faculdade da Remar, do reino, de onde não sabíamos fazer nada, e ela nos ensinou a fazer tudo, e tudo o que somos e vimos, e é graças a essa maravilha que se estendeu pelo mundo inteiro, e que de pessoas que eram desprezadas pelo mundo, os loucos, os drogados, os esquizofrénicos, os loucos, os tontos, os bêbados, as prostitutas. Tanta prostituta foi levantada pelo poder de Deus e hoje viraram gerentes de lojas. Meu Deus, Deus está detrás disso. Hoje estão fazendo toda a contabilidade dos escritórios, estão fazendo coisas que ninguém acredita. Como é possível que vocês consigam ter a estrutura, ter a harmonia, ter tudo isso? E nós só temos que dar-lhe a glória a Deus. Porque Ele é o motivo, Ele é a razão, Ele é a origem das nossas vidas e desta obra. Vamos a colocar-nos de pé. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos de pé pela graça de Deus. Espero que tenhas achado Deus. Achaste Deus? Não é que tenhas achado como quando perdes um objeto. Achaste Deus no teu espírito? A presença de Deus está dentro de ti? Achaste? Buscaste? Achaste? Pois continua conhecendo e prossegue em conhecer cada vez mais de Deus. Porque assim não serás destruído, assim a tua família não será destruída, assim os teus filhos não serão destruídos, assim a igreja não será destruída, porque ela está de pé. A igreja está de pé. A igreja está de pé pelo que ela crê, não pelo que ela vê, pelo que ela conhece de Deus. Por isso nenhum de nós ainda foi destruído. Jeremias também falou e disse: vocês não foram destruídos ainda por causa das minhas misericórdias. Aleluia! Que maravilha! Ele tem misericórdia de nós para que nós possamos buscar do seu conhecimento. Nada pode destruir, acabar com a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela
sabe que ela tem um destino glorioso lá na frente. E que tudo o que acontece aqui é momentâneo, passageiro e não é comparável ao nosso destino, à glória que nós vamos achar. Basta ver o livro do Apocalipse e tu descobrirás que sairemos vitoriosos. Não tem nenhuma dúvida que a igreja já tem um final, e um final glorioso na presença de Deus. Mas para que tu tenhas conhecimento disso, sabes o que tens que fazer? Aquilo que alguma vez alguém faz quando está vendo um filme, e está vendo o filme e está muito ansioso, e então não aguenta e passa para a frente para ir lá no final para ver como é que termina. Quem já fez isso? Quem já foi lá no final para ver como terminava, porque não dá para continuar e tal? Vou lá no fim e passa e vê como termina. Pois a igreja já sabe como tudo termina. Vai lá no fim, vai lá no Apocalipse, busca lá como serão as ruas de ouro. Busca lá como será o nosso corpo glorificado e como reinaremos com Cristo 1000 anos. E que depois disso Ele virá para destruir os seus inimigos e mandar o inimigo para o lugar que lhe corresponde, já para finalizar e terminar com o ciclo da história. Abatidos, mas não destruídos. Desprezados, mas não abandonados. Não te afastes de Deus. Não te afastes, porque senão te vais destruir. Busca a Deus. Busca a Deus e o acharás. Clama a mim e eu te responderei, diz o Senhor, e te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu nunca conheceste e nunca viste. Coisas maravilhosas eu tenho preparadas para aqueles que me amam, coisas que o olho não viu, coisas que o ouvido não ouviu, coisas que não subiram aos corações dos homens, coisas que nunca imaginamos. Eu as tenho preparado, diz o Senhor, para aqueles que me amam. E eu amo ao Senhor e eu quero ver essas coisas, eu quero experimentar essas coisas, e eu quero começar já hoje a descobrir os segredos e os mistérios de Deus para as nossas vidas. Amém? Pelo que